Chegou a hora de falar de A Invocação do Mal 3. Olha aí, o Zé é fã dessa galera aí, é fã. E é por E isso que eu vamos vou sim, xingar. vamos xingar, vamos adentrar na treta. E aí, Zé, de 0 a 10, qual é o seu nível 8,5, 9 ou 10 de decepção? 8,5 para 9. Caímos do cavalo, né? Caímos do cavalo. A Warner ela faz isso com a gente, cara. Ela pega o James Wan, faz um primeiro filme muito legal, muito bacana, a gente adora. Aí faz um segundo não muito bom. Aí começa a fazer spin-off, fazer Invocaverso, e aí não dá certo em A Freira, não dá certo em A Maldição da Chorona. E Invocação do Mal 3 veio com aquele gostinho de que as coisas poderiam ser retomadas, afinal, era uma história real, real. Mas não deu, né? Foi difícil. A minha reação quando a gente tem um grupo de amigos é que eles ficam um pouco puto comigo. Porque eles não querem mais olhar filme de terror comigo. Porque eu digo que não existe mais filme de terror bom. E é É, verdade. A Invocação do Mal 3 veio pra provar isso. Tu consegue contar nos dedos exatamente a parte que o filme te deu medo porque tava contando a história ou a parte do filme que te deu medo porque tu tá com o volume muito estourado, tu tá numa sensação, num momento de tensão e eles colocam o jump scare. O filme, de novo, a minha mesma crítica para todos os filmes. Foi todo baseado em jump scare. E quando eu vi o trailer do filme, né, que o título original é The Devil Made Me Do It, que é baseado no caso que aconteceu recentemente, em 1981, eu falei, cara, esse filme tem potencial, porque, né, uns anos atrás, eu sou muito fã da Lorraine do Ed. Então, o bom desse caso, o bom entre aspas, né, é que é um caso que aconteceu recentemente, né, não faz tanto tempo, e que a gente consegue ter eles falando, a gente tem acesso. Se tu pesquisar no YouTube, tu conseguir entender um pouquinho de inglês ou coisa do tipo, tu consegue ver eles falando sobre o caso, tu consegue os áudios, então é uma coisa que tem muito material, né? Tanto que no final do filme eles mostram ali o material. A parte que mais deu medo pra mim naquele filme foi a parte que eles mostravam o áudio real no final, porque o resto todo do filme foi mais o mesmo, sabe? sim. Eu não sei. Eu concordo contigo. E essa questão de trazer um caso real para misturar com ficção, mesmo que a gente entenda que eles misturem com ficção, ela já dá aquele gostinho a mais de, pô, isso aqui, alguma dessas coisas aconteceu, sabe? Tem algum fio de verdade aqui? Mas não, né, cara? Só, exceto pelo caso que o cara foi realmente não punido, ele foi absolvido Não, ele por foi uma. ele foi o primeiro caso que trouxe repercussão nacional, porque justamente a defesa alegou que houve possessão demoníaca. Possessão demoníaca. E de fato ele foi culpado, ele cumpriu 5 anos de cadeia, ao invés dos 10 a 20 que ele foi condenado. Só que ele foi condenado por homicídio culposo, não por homicídio doloso. Então ele foi condenado por homicídio Então, quando não há intenção de matar. Então é. foi um julgamento bastante extenso, e que realmente tinha mais material para explorar do que eles fizeram, É. sabe? Ou seja, é um marco histórico É um marco histórico. na questão jurídica dos Estados Unidos e eu usei a palavra errada aqui de absolvição, mas ele não foi culpado por aquilo que ele fez em função de uma possessão demoníaca. Então, Uhum. é um prato cheio, cara, para um filme de terror isso aqui. Ou um filme thriller, um filme de tensão que misture um pouco de tribunal. E me vão os produtores do filme falar que esse filme é estilo Seven, Os Sete Pecados? Mas, cara, não, né? E não faz isso com a gente, não faz isso com o nosso coração, né? Não. Porque não dá para comparar o incomparável, né? Não dá, não tem como. E o filme, basicamente, ele começa interessante, com aquela questão clássica de um garoto, e aí o demônio passa por outro corpo e tal, tá, ok, tá legal. Mas depois disso, cara, ele se perde de uma forma assim, e ele perde o foco dele mesmo, que seria, e que tentou se vender, baseado nesse caso de que foi um marco histórico nos tribunais. Que não aparece tribunal, aparece lá no final, assim, em 2 minutos, sabe? Então,
toda aquela condição que eles construíram pra gente comprar essa ideia de filme foi muito jogada pelo ralo para colocar ali no meio uma história qualquer, uma história que a gente já viu com muitos outros filmes. E um Trocentas vezes. demônio tá ali fazendo maldade e eles têm que salvar, dar um jeito naquele demônio. Cara, é um filme muito comum. É, eu tava esperando uma pegada How to Get Away with Murder, né, da primeira temporada com Sobrenatural, porque a primeira temporada de How to Get Away with Murder, ela é maravilhosa. Eu que odeio direito, quase fiquei com vontade de cursar, sabe? Porque eles realmente te colocam aquela investigação como uma coisa muito maneira. Só que não teve nada disso. Não teve nada Não. disso. Teve, sem mentira nenhuma, né? Quando a gente tava vendo o filme, eu ficava contando nos dedos. Eu falei, eu vou contar quantos jumpscare tem. Só que depois de um tempo eu larguei de mão, porque era isso o filme, sabe? E daí eu fico pensando, não vai ter mais filme de terror com, Com com, sustância. com outra coisa? Sustância. Todos os filmes de terror É, a partir de agora vão ser uma história de fundo meia boca com jumpscare em cima de jumpscare pra te assustar? Tipo, qual é a moral, cara. sabe? O que que acontece? Não tem. Eles tinham os ingredientes todos ali na mão e eles conseguiram errar a ordem, conseguiram misturar as coisas de forma errada e não saiu, não ficou boa essa receita. Não. Cara, essa história tinha tudo para dar um baita de um filme. Eles não conseguiram, eles conseguiram colocar um pouquinho no início, um pouquinho no final e aquele meio é um filme comum qualquer. E aí a gente começa a se questionar, cara, ok, faz sucesso esse tipo de terror, as pessoas gostam de ver, dá dinheiro, mas esses spin-offs da Invocação do Mal, eles são horríveis, cara, eles são realmente ruins. A Maldição, a Freira, eu comecei a rir no meio da sessão no cinema. Maldição da Chorona, que é do mesmo diretor, o Michael Chaves, eu tava com muita expectativa, porque eu acabei até assistindo o lançamento dele lá na Comic Con em 2018. Uhum. Então eles fizeram todo um clima, trouxeram os atores, então tu já compra aquela história deles, eles falaram com tanto amor por aquilo. O filme também é muito ruim, né? Então, cara, não sei. Ou eles colocam James Wan para conduzir do início ao fim e dirigir e fazer direito, ou eles não tentam mais fazer, cara, porque realmente. É claro que eles vão fazer porque dá dinheiro, né? Mas É, enfim, exatamente. não tá legal, não tá Foi o legal. ponto que tu falou, dá dinheiro, vai ter gente hateando a gente, porque eu sei como é que é fã, mas eu também sou fã. Só que diferente das pessoas que são fã da trilogia, são fã da série, né, The Conjuring, da Invocação, eu sou fã dos caras, eu sei que eles têm material pra fazer coisa muito melhor do que isso. Tá ligado? Se É. vocês querem se assustar, se vocês querem filme de terror, pega e lê aqui, ó. A Darkseid fez essa série com. Ó o Dark Side, paga nós aí, Paga né? nós, Darkseid, mas é que não, é que o bagulho é muito bom. Tipo, tu realmente sente, tu consegue ver tudo que tem dentro do livro, sabe? E daí eles têm todo esse material. Os caras são da Warner, são numa gigantesca produtora de filmes, que todo ano tem uma cacetada de dinheiro pra fazer mais um filme com mais do mesmo, jump scare, só pra ganhar dinheiro por causa de ingresso? Tipo, É, qual o foi sentido difícil. daí? Vai virar isso os filmes daqui pra frente? Foi bem difícil, cara, foi bem difícil. E aí eles têm ali o Owen Wilson, que é um bom ator, a Vera Farmiga, que é uma excelente atriz. Eles ficam desperdiçando essa galera, né? O Annabelle também, o Annabelle que foi um filme de adolescente dentro de casa, de terror dentro de casa, sabe? Então, e aí eles colocam sempre uma pitadinha ali de universo que eles comentam da Annabelle, mas, cara, não serve pra nada, sabe? Então, sei lá, cara, eles tinham condições de fazer uma coisa muito legal, eles conseguem vender isso de forma muito legal, mas eles não conseguem entregar, tá falhando na essência principal, que é ter um bom material. E como tu falou, aquele material das gravações que aparece no final do filme ficou até perdido, porque depois de tudo que aconteceu, tu até esqueceu que aquilo era meio real, ou para ser real, né? Vou botar muitas aspas nisso, né? Porque, enfim, o filme Depois, não depois não é, de. o filme não retrata nada disso. Depois de tudo que aconteceu, tu até esquece que tá rolando um julgamento, né, por causa do Arne. E, e tu esquece qual é que foi o real sentido do filme. Porque é um filme É, baseado em fatos reais que caga pros fatos reais. Né? é, E quiseram só contar mais uma história de ficção. é, Sem. não, Ah, não foi legal. Quer olhar um filme de terror? Passa, vai no Midsommar, vai lá no Hereditário. Esses filmes são porretas. Esses aí são perturbadores de verdade, viu?
Eu Esse tô, aí pra, meio eu tô que- pra dizer que até Esse Maria aí e João. é o terrorzinho de blockbuster. Eu tô até pra dizer que Maria e João foi melhor que esse Invocação do Ari Mal João 3. foi perturbador, foi Foi perturbador. melhor que esse. Verdade, verdade. Mas é isso, cara. Não quero mais falar disso. Não. Não quero mais falar disso. Então vai, Robson, nota. Tu chora tu aí, cara, com o teu livro aí. É. Tá louco, tá louco. A Nota, nota, cara, eu vou dar um 2. Chutando alto ainda, né? Chutei alto, chutei alto. Vamos ficar com 1,5, né? Eu fico no 2. Eu fico no 2. Eu fico no 2 e não tem muito mais pra onde ir, não. Ah! Que raiva que me deu olhando esse filme. Raiva. Filme com raiva. Pura raiva. Então é isso. Se você assistiu, gostou, não gostou, adora essa franquia, comenta aí com a gente. Treta, vamos botar uma tretinha aí nos Tem que comentários. dialogar, pô. Não adianta. Vamos lá. Compartilha com os amigos, assina o canal, aciona o sininho e siga a Vigília nas redes sociais, porque... A vigília não para. Parar.